Está iniciando, você está online. Vamos lá, boa tarde. Começamos aí a transmissão conversando sobre a reforma da Previdência com Renato Batista, da Assessoria de Comunicação, e Janeire Souto, a presidenta do CESPRN. Valeu, gente. Boa tarde a todos. Uma boa tarde para todos, uma boa tarde para você que nos acompanha, tanto na página do SINSP no Facebook, como também no canal do YouTube do SINSP. Eu sou Renato Batista e hoje eu vou conversar com Janeire Souto, que é a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Janeire Souto. Eu já inicio com uma pergunta para você em relação à saída da pauta da proposta da reforma da Previdência do governo do Estado lá na Assembleia Legislativa. Lembrando que, para o servidor que talvez esteja não tão informado sobre a pauta, no último mês, a proposta foi tentada ser votada 6 vezes no plenário da Assembleia Legislativa, porém a falta de quórum da base governista fez com que a pauta saísse da votação. Janeire, essa saída da pauta de votação na Assembleia foi uma vitória para os servidores do Estado do Rio Grande do Norte? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Massinho. Boa tarde a todos os meus companheiros e minhas companheiras que nos escutam e a população, de um modo geral, que acompanha, que se interessa, né, por esse debate da reforma da Previdência em nosso Estado, que nós consideramos de PEC da morte. Veja, Renato, nós consideramos uma grande vitória do Fórum Estadual dos Servidores, né? Claro que quando a gente diz uma vitória extraordinária do Fórum Estadual dos Servidores, nós consideramos vitória de mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras do serviço público do nosso Estado, seja ele ativa, seja ele aposentado, seja ele pensionista, né? Nós, de forma unida, unificada, o Fórum Estadual dos Servidores, o SINSP, a ADUERN, o SINTAUERN, o SINAI, o Sindisaúde, o Sindicato dos Enfermeiros, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público, o Justiça, que é o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, e o Sindicato dos Policiais Penais, de forma coesa, e faltou um, que é o Sindicato dos Técnicos da Tributação, de forma coesa, de forma unificada, nós tivemos essa grande vitória, e todos os servidores também têm essa vitória, porque compartilharam, comentaram, divulgaram, mesmo que de forma virtual, ou nós criamos uma rede em defesa dos serviços e dos servidores públicos. Então, foi uma vitória extraordinária, essa do dia 30 de julho de 2020, ficará marcado, né, nos anais da história da classe trabalhadora do nosso Estado. E agora falando exatamente sobre a proposta em si, essa proposta, essa reforma da Previdência é realmente necessária para o Estado do Rio Grande do Norte? Veja, Renato, aí depende do olhar de quem olha e como se olha para ela. Porque a gente vai fazer uma análise dessa reforma colocando o seguinte: o último concurso do Estado para a área meio desse Estado foi em 1989, com convocação e nomeação em 90. Nós nos encontramos em 2020. Quantos anos? Era uma criança, virou adolescente, maioridade, hoje já é um jovem. Tantos anos sem concurso público. O último concurso, para nível fundamental do Estado, o antigo GNO, a antiga SG, foi no ano de 2000, com nomeação e convocação até 2005. E o que é que os governos fazem? O que é esse déficit da Previdência? É a falta da realização do concurso público. Tá certo? Os governos, eles abrem mão do concurso público e troca por aquilo que nunca mais
Fazia tempo que a gente não via governos tão fortes na prática da terceirização e no cargo comissionado no C4. Renato, só uma informação para você que é jornalista. O C4 hoje, nós estamos estudando, estamos pesquisando, a nossa assessoria está levantando esse quadro. Há uma informação que nós estamos estudando de que o C4, nessa gestão do governo do Estado, ela vem com força no sentido de substituir o servidor efetivo. Passando pelos terceirizados. Hoje, chegamos a quase 15 mil trabalhadores terceirizados. Quem vai no portal da transparência vê uma oscilação, tá certo? Do que se paga aos terceirizados. Paga-se 24 milhões, 26 milhões, 25 milhões. E desde novembro, que o Fórum Estadual dos Servidores quer uma pergunta só que o governo responda. Quanto é esse impacto do valor previdenciário da patronal, dos terceirizados, dos cargos comissionados, dos professores temporários, dos professores substitutos? E voltando para essa necessidade da reforma, o governo admite, Renato, que essa reforma ela não vai resolver. O governo mesmo diz. Por quê? Porque ele sabe que a Previdência ela é contributiva. Para cada 3 servidores que entra no serviço público, sai um servidor aposentado. Para cada pensão que é paga, para cada aposentadoria que é paga, é necessário o ingresso no serviço público de um trabalhador, de 3 trabalhadores concursados. Eu vou falar para a sua categoria jornalista. Você sabe qual foi o último concurso para jornalista desse estado? Em 1989. Porém, todas as secretarias, todos os órgãos do governo do estado têm jornalista não concursado, mas com cargo comissionado. O último concurso para jornalista foi em 89. Quantos anos não se tem concurso para assessoria jurídica, para a área do GNO, para o nível médio, para o técnico de nível superior, o GNS, é a categoria a qual eu pertenço. E esse estado, Renato, eu vou concluir dizendo, em 2014... Dia 5 de dezembro de 2014, o governo Robson fazia uma primeira reunião com o Fórum Estadual dos Servidores. Uma reunião como governador eleito. Dezembro de 2014, lá na Escola de Governo, na sala de aula. Onde foi colocado que nós colocamos o SINSP, que até 2020 e 2022... 90% dos servidores do Estado estarão aposentados. E com um agravante, os servidores efetivos que detêm as informações, o trabalho do cotidiano de muitos órgãos, eles estão se aposentando. E com agravante que não está sendo concursado ninguém para se apropriar do serviço. Então, a reforma da Previdência, será que ela é necessária? Será que ela não é uma forma punitiva do governo dizer, eu vou reduzir o seu salário, o servidor público tem muito direito, eu vou cortar os direitos? Será que ela é realmente necessária? Porque o governo insiste nos cargos comissionados e nos terceirizados. Vamos também começar a fazer essa pergunta. A reforma da Previdência, ela é necessária? Jane, você falou em relação já a um ponto que eu quero tocar nesse momento. Se há alguma outra maneira ou outras maneiras do governo do estado arrecadar recursos que não seja retirando dinheiro do servidor público. Ah, sim, Renato. Ah, sim. Nós do SINSP, nós do Fórum dos Servidores, nós temos apontado. Veja, o Fórum, nós
temos muito orgulho de dizer que se o Fórum Estadual dos Servidores existe hoje, é porque teve uma luta forte para ele existir. Certo? Tem 4 sindicatos, e a história nós não podemos apagar. 4 sindicatos que são percussores do Fórum. O SINT, na pessoa da hoje governadora, professora Fátima Bezerra, o SIND Saúde, na pessoa da sua ex-presidenta médica, Sônia Godeiro, o Sindiferne, o SINAI, na pessoa de hoje o secretário-geral Santino Arruda, e o Sindicato dos Médicos. E desde lá, a gente conversava nessa proposta, apontava o fórum da inversão da pirâmide, do diálogo, do pagamento do salário dos servidores. E em 2012, os próprios auditores colocam um estudo, e tem estudo que se colocou na mesa, até diante do ex-governador Robson Faria no governo passado, que é a abertura dos postos fiscais. Veja bem, um posto fiscal, a sonegação, ela é 5%. 5% é sonegado. Isso é estudo, isso não é o fórum que inventou, é estudo técnico, com base científica, tá certo? Sem o posto fiscais, sem o posto de fronteira, sem os postos fiscais, a sonegação chega a 12%. Ora, se no mês de julho, o Estado, no mês de São João, no mês 6, junho, o Estado teve uma arrecadação de ICMS de 380 milhões. Se você tem 12 menos 5, dá 7. Se você tem 7 vezes 380 milhões, dá algo em torno de 25 milhões de sonegação. Aí, o governo do Estado fez outra conta. Fez uma auditoria no Arena das Dunas. E a auditoria levou a quê? Só com a Arena das Dunas se economizaria mais algo em torno de 5 a 6 milhões. Porque o que o governo deveria pagar mensalmente ao Arena das Dunas é 4 milhões. E o governo do nosso estado paga 8. A Arena Pernambuco, que é daqui, vizinho, que muitas vezes é uma referência para nós que somos potiguares, a Arena Pernambuco, de manutenção e custeio, são 700 mil reais, mas aqui custa 2 milhões. Todo mês o Estado deposita 2 milhões para a manutenção do Arena. Então, 8 com 2 dá 10, são 10 milhões, que poderia ser repassado só 4. Onde está o resultado dessa auditoria, o que o governo fez? Uhum. E nós vamos para aquela fala lá do início, que é dos terceirizados, dos cargos comissionados. A previdência deles vai para a previdência geral. 15 mil trabalhadores terceirizados. Só o ano passado, nos últimos 3 meses do ano, Renato, esse Estado contratou mais de 1.200 em crise financeira, devendo 3 folhas de salário aos servidores e dando 0% de reajuste. Então, com isso, o Estado tem sim. Se você soma o que eu disse, aí dá mais de 30 milhões. Inclusive, no final de janeiro de 2019, do ano de 2019, o Fórum Estadual dos Servidores apresentou oficialmente várias propostas de como o Estado sair da crise. Entre elas, a abertura do posto fiscal de fronteira. 20 meses de governo, não é mais governo novo, 20 meses. O governo fez o quê? Já abriu algum? Ou botou no lugar a proposta do fórum? Então, esse é um debate. O governo vai arrecadar. A forma mais fácil dele é o quê? Deixar os servidores mais pobres,
é reduzir o salário dos servidores, maltratar os servidores aposentados e os pensionistas, diminuindo 14% dos salários dos servidores aposentados e pensionistas. Aí é mais fácil o governo fazer uma opção pela forma mais fácil. Ora, se o governo diz que espera arrecadar com a reforma 25 milhões dá só com a instalação do posto fiscal de fronteira. Ou com a abertura dos postos fiscais. Só para ver se eu entendi bem. Então, só a abertura dos postos fiscais nas fronteiras do Estado, isso já arrecadaria 25 milhões mensais, não é isso? Que é exatamente o mesmo valor. Os postos fiscais, incluindo os de fronteira, todos os postos fiscais já arrecadariam o que o governo espera arrecadar com a reforma da Previdência, mas não abre por quê? Ele deveria dizer à população, 20 meses. Não acreditamos que seja operacional. Eu acho que nem meu sobrinho de 6 anos vai acreditar que seja operacional. Então, o governo é honesto com os servidores ativos, com o aposentado e o pensionista. É mais fácil o governo vir confiscar parte dos salários dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do que fazer o seu dever de casa, que é abrir os postos fiscais, fazer o que a auditoria do Arena das Dunas indicou, no lugar de passar 10 milhões, só repassar 4 milhões. Esse é o debate que a sociedade potiguar ela tem que começar a fazer. Por que é que o governo do Estado engavetou a auditoria realizada pela Control? Aonde está essa auditoria do Arena das Dunas? Já que você já entrou nessa parte de diálogo com o governo, eu gostaria de saber se a governadora Fátima Bezerra recebeu o Fórum de Servidores para debater essa reforma da Previdência. Olha, Renato, esse debate ele foi iniciado em novembro de 2019, dia 17 de novembro. Nós tivemos uma reunião, tivemos a segunda reunião, dia 17 de dezembro. O SINSP, desde o princípio, foi bem claro. Para nós do SINSP, não se negocia o inegociável. Não se negocia com governo nenhum direito de trabalhadores. Mas as outras entidades do fórum apresentaram uma proposta ao governo no dia 17 de dezembro. E o retorno dessas propostas aconteceu dia 17 de janeiro. Certo? E, para nossa triste surpresa, o governo disse não a todas as proposições apresentadas pelo Fórum Estadual dos Servidores. Quando um companheiro disse que não concordava, e o secretário da Casa Civil foi bem prático, bem taxativo, bem claro. Quem for contra e discordar pode ir embora e não precisava voltar. Foi quando nós, do Fórum Estadual dos Servidores, nos retiramos do debate. Porque o governo, inclusive, deixou bem claro, na pessoa de Cadu, que soubemos agora pelo líder do governo da Assembleia, o deputado Joyce Soares, que é o coordenador da reforma da Previdência, de que não se negociava alíquota, não se negociava tempo de permanência em serviço, não se negociava a taxação dos aposentados que hoje são isentos. Quando nós nos retiramos, realizamos o ato nos dias 3 e 4 de fevereiro. No dia 4, a governadora, professora Fátima Bezerra, faz uma reunião na Escola de Governo no Auditório com os cargos comissionados, os terceirizados e alguns deputados da base aliada, e disse que estava aberta ao diálogo, que nada estava fechado. Então, o Fórum Estadual dos Servidores passou a dizer que só dialogava, só conversava com a governadora, porque os secretários indicados por ela para conversar e dialogar com o fórum deram não.
disseram não a todas as proposições do fórum. Então, não houve diálogo. O que houve, que o governo sentou com dois sindicatos que não representam 4% dos servidores do nosso Estado. Inclusive, um deles assinou com ressalva esse documento. Então, o governo do Estado mente quando diz que dialogou com o Fórum Estadual dos Servidores. É mentira. Ele não dialogou com o Fórum Estadual dos Servidores essa reforma que nós chamamos de PEC da morte. No PEC da morte, eu quero fazer agora uma comparação, porque o governo do Estado costuma dizer que essa proposta estadual ela é menos maléfica do que a sancionada pelo governo Bolsonaro. Você concorda com essa afirmação? Olha, Renato, nós chamamos de PEC da morte e nós vamos justificar pelo seguinte. O governo do Estado ele faz uma maquiagem mal feita na reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro, certo? Na proposta do governo federal, ele traz a alíquota de 7,5% a 22%. Na proposta do governo do Estado, na PEC da morte, por que chamamos de PEC da morte? Porque ele traz a morte para os servidores. Ele traz um reajuste de alíquota previdenciária de 11% para 12%, traz uma alíquota de 12% a 16%. No governo do Maranhão, Flávio Dino, o servidor, a alíquota da Previdência lá é como é hoje aqui no Rio Grande do Norte, 11% de forma linear. A alíquota lá passou de 7,5% a 22%. O aposentado no Maranhão ficou isento até o teto da Previdência, R$ 6.101,07. Aqui não. O Estado do Rio Grande do Norte, 11 anos sem reajuste. O ano passado, toda a população do Rio Grande do Norte assistiu, o governo do Estado dando 16,38% de reajuste para os auditores fiscais, para os procuradores do Estado, categoria do vice-governador, e 16,38% para os delegados de polícia. E deu 0% de reajuste para a grande massa do funcionalismo público, que estão há 11 anos sem nenhum centavo de reajuste, com 0% de reposição da inflação. E com outro agravante pior, com 2 folhas de salário atrasado, 10º e dezembro de 2018, e com outro dado, sem o governo dizer nenhuma perspectiva de pagar esses salários atrasados. Aliás, o governo do Estado tem colocado que não paga mais salário atrasado no ano de 2020. Aí o governo propõe redução de salário, quando faz o aumento da alíquota de 11% para 12%, e vai diminuir o salário do servidor aposentado, que hoje é isento de pagar a Previdência. Renato, isso é perverso, isso é cruel. Vai retirar da mesa do aposentado, vai retirar da medicação do aposentado, vai retirar do dia a dia do servidor aposentado 14%. E o que é mais perverso, em plena pandemia, quando todos os dados econômicos e estatísticos colocam, nós sairemos mais pobres, muito mais pobres, empobrecidos dessa pandemia que nós estamos vivendo. E muitos estão em casa com um parente foi demitido ou que teve o salário reduzido. É uma sorte um trabalhador que continua no seu emprego, que não teve redução, que não teve suspensão de contrato. E aí nos encontramos com essa, nós chamamos a pandemia, né, o Covid do governo do Estado, que é matar os servidores, vai diminuir 14% dos salários, vai acabar
Com a aposentadoria especial do magistério, sim. É outra maquiagem, Renato. Por quê? Porque na reforma da Previdência, tá certo? Na federal, propõe aumento de 7 anos para o professor e a professora se aposentar. E o governo do estado diz, não, eu mantive aposentado, fez a maquiagem, porque aumentou para 5 anos. Então, são coisas que não precisavam existir nessa reforma. Não precisava. O governo do estado tem que ser claro com o magistério. Eu estou acabando com a aposentadoria especial do magistério, dos professores e professoras. Está sendo aumentado mais 5 anos de permanência em sala de aula para que você se aposente. Fora isso, as pensões. É outro ataque que o governo faz nas pensões. E você me falou já alguns pontos que você considera negativos em relação a essa proposta do governo do estado, tanto do magistério, que é a classe da professora, né, da professora Fátima, governadora do estado, também falou em relação aos aposentados, mas tem algum ponto que seria o pior de todos dessa proposta, o mais maléfico? O pior de todo, Renato, é você tributar, fazer. Né? O governo do estado, nós estamos tristes, porque o governo fez uma opção do ponto de vista do SINSP, das entidades que compõem o fórum, de forma equivocada. O governo faz o aumento da alíquota e vem taxar o servidor aposentado, que hoje é isento. Você quer mais perversidade do que isso? Isso é cruel. Isso é algo insano de se fazer. Tá certo? Um servidor que está há 11 anos sem um centavo de reajuste, está aumentando de 11 para... E nós repudiamos, Renato, quando o governo vem para a televisão mentir e tripudiar, fazer com menosprezo para os servidores, dizendo assim, eu não vou aumentar, é só 1%, é de 11 para 12%. Mas ele não diz o que vai significar no bolso do servidor esse aumento de 11 para 12, quando ele se encontra há 11 anos sem reajuste salarial, quando ele se encontra com dois salários atrasados, dezembro e 10º de 2018, sem perspectiva de receber, são pais e mães de família. Ele não diz que taxar o servidor aposentado é um ato criminoso, porque ele vai diminuir o salário dos aposentados, sim. Um aposentado que ganha R$4.000, ele subtrai R$2.500, ele vai pagar 14%. Em cima de R$1.500, e ele não pagava nada. Ele era isento da Previdência. Ele era isento. Imagina o que é, Renato, um professor que trabalhou 25 ou mais anos de serviço, 30 anos em sala de aula, engolindo o pó do giz. Eu tenho um exemplo na minha casa. Minha irmã é professora aposentada, trabalhou 20 anos. Honrava a sala de aula dela. Imagina o que é voltar a pagar a Previdência depois de 5 anos de aposentada. Depois de 20 anos de aposentado, tem professor aposentado que está dialogando com as entidades do fórum que estão há 25 anos aposentados e vão pagar a Previdência de novo? Nós já pagamos enquanto estamos na ativa. Agora, os governos não fazem o dever de casa, não fazem um concurso público, faz o trabalhador terceirizado. Vamos ler o Diário Oficial. É brincadeira o que está se contratando de C4 nesse estado. É cargo comissionado. Nós estamos denunciando de fevereiro para cá. O centro administrativo parece que botaram fermento em flor de cargo comissionado e terceirizado. Falta cadeira, tem secretaria que falta cadeira para as pessoas sentarem. Não tem birô. Vou dar só outro exemplo. Vou dar um exemplo da educação, a denúncia que nós recebemos, Renato. Tem direto que tem um carro, tem 3 motoristas.
tem um efetivo e 2 terceirizados. Vai fazer o quê, esses 3 motoristas? Vai aonde? Tem direito que tem 2 carros, tem 3 motoristas, 3 terceirizados. Mas se contrata, Renato. Olha, nós do SINSP, nós entramos através da ouvidoria dia 4 de junho do mês 6, pedindo o quantitativo de trabalhadores terceirizados, salários e aonde estão. Pela ouvidoria, o governo do estado tem 20 dias, pela lei da transparência. Nós tivemos a semana passada uma reunião com o controlador-geral do estado e ele pediu um novo prazo, 5 de setembro, para entregar não só essa informação, mas outras que a gente solicitou. E esperamos que esse governo entregue, até porque é um governo transparente, então nós precisamos ter as informações. Então a gente vai somando as coisas, então é a opção do governo, o governo quer fazer caixa com a fome, o desespero e a desesperança dos servidores públicos do nosso estado. Voltando a falar um pouquinho sobre debate, diálogo, em relação ao Fórum dos Servidores do Estado. Ele continua se mobilizando durante a pandemia, mesmo durante essa pandemia? Sim, Renato, nós continuamos sim. Nós continuamos mobilizados, nós temos reunião do Fórum, tá certo? Nós temos tido essa preocupação das reuniões do Fórum Estadual dos Servidores. Ainda ontem nós tivemos uma reunião. Nós vamos ter a próxima reunião amanhã, 18 horas, amanhã, quinta-feira, onde nós vamos pensar um grande ato virtual em defesa, né, cobrando do governo do estado o pagamento das 2 folhas de salário atrasado e contra a PEC da morte. Né? Nós queremos até dizer que foi um pleito que a ADUER, na pessoa de sua presidente Patrícia Barra, trouxe, do fórum fazer esse ato virtual, e nós vamos ousar e fazer um grande ato virtual contra a PEC da morte e em defesa do pagamento das 2 folhas de salário atrasado. Nós trabalhamos para o Estado é quem nos deve, essa gestão tem que pagar esses salários atrasados. Uhum. E em relação, além dessa mobilização virtual, quais são os próximos passos que o Fórum está se mexendo para fazer em relação à proposta da reforma da Previdência? O que o Fórum pensa em fazer em relação aos deputados, ao governo do Estado? Olha, primeira coisa, né, nós fomos contactados ontem, o Fórum, né, a Arquidiocese do nosso Estado, quer fazer uma reunião, vai fazer uma reunião com o Fórum e com o governo sobre a reforma da Previdência. Será quarta-feira, os 3 bispos, né, com sua assessoria, os bispos de Caicó, Mossoró e Natal, vão escutar o Fórum Estadual dos Servidores das 9 às 10h30 da manhã, na próxima quarta-feira, e das 10 às 11h30 vai ter uma reunião com o governo do Estado. Além disso, nós estamos dialogando com os deputados. Nós tivemos um trabalho muito forte, né, no mês de março, dentro da Assembleia Legislativa, quando o governo do Estado se negou a conversar, dialogar com o Fórum Estadual dos Servidores sobre a reforma. Nós fomos dialogar com os deputados na Assembleia Legislativa. E esse debate, ele tem sido importante. Esse debate, com o diálogo com os 10 deputados de oposição, mais o deputado do PSOL, Sandro Pimentel, ele tem sido importante. E foi importante para que quinta-feira, dia 30 de julho, jamais podemos esquecer essa data, né? A gente conseguiu retirar de pauta essa votação da PEC da morte para só voltar ao debate de forma presencial, né? E nós queremos aqui reconhecer, tá certo, o empenho dos 10 deputados de oposição, mais o deputado Sandro Pimentel, que assumiram o compromisso das emendas coletivas
junto ao Fórum dos Servidores e tem mantido. E nós somos gratos a esses 11 deputados. Ao contrário, Renato, do que tem feito muitos parlamentares. Parlamentar que é contra, vereador, que eu estou falando, que é contra a reforma da Previdência na Prefeitura, mas é a favor e acha importante a reforma da Previdência no Estado, agindo, inclusive, de forma híbrida, que eu não sei como é que se dá isso. Eu defendo a reforma aqui, mas sou contra ali. Né? Inclusive, a postura do SINSP, a postura da Duerne, do Sindicato de Saúde, do SINAI, do Sindicato dos Enfermeiros, do Sindicato de Justiça, dos servidores do Ministério Público, dos policiais penais, dos técnicos da tributação, ela tem sido uma só. Nós fomos às ruas o ano passado contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Então, não podíamos achar, pode fazer. Pode fazer, senhor governo, a reforma da Previdência. Nós somos contra. Fomos para as ruas. E nós estamos nas ruas agora contra a reforma da Previdência do governo do Estado, da PEC da morte. Estamos nas ruas de forma virtual, mas mesmo que de forma virtual, todos os servidores estão unidos e estão engajados no sentido de barrar, de derrotar a PEC da morte, porque o fundamental, a mensagem do fórum para todos os servidores e servidoras públicas do nosso Estado é: mesmo que de forma virtual, ninguém solta a mão de ninguém. Certo. Janeiro, estamos chegando ao fim dessa conversa, mas antes mesmo da gente acabar, eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem para os servidores públicos que são representados pelo SINSP, pelo Fórum dos Servidores, sobre a luta, se essa luta vai continuar a partir desse momento, a partir de agora, até que essa proposta realmente caia de vez. Veja só, Renato, nós deixamos uma mensagem de esperança, nós deixamos uma mensagem de união e de luta. É necessário que a gente continue no nosso dever de casa, cada um das suas casas, de forma mobilizada, passando e-mail, enviando WhatsApp, telefonando para todos os 24 deputadas e deputadas estaduais do nosso estado e deixando bem claro para ele: quem votar na PEC da morte do jeito que ela está, ele traiu o seu voto, ele traiu o voto dos servidores públicos. Por quê, Renato? Muitos deputados eleitorais que hoje estão na Assembleia entraram nas nossas casas pedindo o voto dos servidores, dos familiares dos servidores, inclusive com o discurso contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. E hoje estão defendendo a reforma da Previdência do governo do Estado. Tem deputado que foi contra a reforma da Previdência de Bolsonaro e acha normal, vai aumentar só 5 anos o tempo de permanência, vai aumentar só 5 anos o tempo de permanência em sala de aula do professor para ele se aposentar, só isso, como se fosse algo desprezível. Aumentar, taxar o servidor aposentado que hoje é isento em 14%, isso é cruel, isso é um crime. E esses deputados estão cometendo um ato de estelionato eleitoral. Ele enganou, ele traiu, está traindo o voto do servidor, do familiar do servidor que elegeu ele. E nós temos que dar a resposta nas urnas. Qual é essa resposta? Não votaremos em nenhum candidato a prefeito ou a vereador indicado ou apoiado por esses deputados que traírem os servidores públicos, votando na PEC da morte do jeito que ela está. Não vamos aceitar o aumento da alíquota previdenciária. Não vamos aceitar que o servidor aposentado que hoje é isento de pagar a previdência, ele volta a pagar. Isso é um crime. E nós queremos aproveitar esse espaço para repudiar a semana passada a fala do governo do nosso estado, que foi para a imprensa dizer que o déficit da Previdência, Renato, algo 150 milhões,
era porque pagava pensão e aposentadoria. Nós repudiamos a fala do governo do Estado nesse sentido. Só para finalizar, nem o governo do Estado sabe qual é o déficit da Previdência, mensal da Previdência, Renato. Não poderíamos deixar isso aqui registrado. No dia 3 de fevereiro, a governadora depositou a sua mensagem anual na Assembleia, assinou de punho, que o déficit mensal era 130, 120 milhões. Está lá, depósito nos anais da Assembleia Legislativa. Sai pesquisar. Horas depois, a própria governadora estava dizendo que era 130 milhões. Tem o coordenador da Previdência, o secretário de Tributação, que é o coordenador dessa reforma, que nós não entendemos como é que a Secretaria de Tributação é quem coordena a reforma da Previdência. Quem devia coordenar é o presidente do IPERN. A reforma da Previdência, ela dialoga, ela é direta do IPERN, dialoga diretamente com a administração por causa da folha, com planejamento por causa de pagamento, e tem um diálogo transversal com a tributação, mas não, o coordenador da reforma da PEC da morte do nosso estado é o secretário de Tributação. Veja como é estranho. Já perceberam isso? Como é estranho? Aí, ora, o secretário disse que o déficit é 140 milhões, dá entrevista no dia, no outro dia à noite já é 158 milhões. O governo não sabe, não tem qual é o déficit mensal. Mas tem uma coisa bem clara na cabeça, que precisa retirar direitos, precisa diminuir o salário dos servidores, precisa fazer caixa, mesmo que para isso ele tenha que fazer caixa com a fome, com o desespero e com a desesperança dos servidores. Mesmo que fazer caixa custe confiscar parte dos salários dos servidores. E nós iremos denunciar. Nós não vamos nos calar, não vamos aceitar. E nós queremos deixar aqui para finalizar a nossa mensagem. Vamos continuar juntos e conectados, mobilizados, mesmo que de forma virtual. Sabemos também que mesmo em setembro não será possível a presença de todos, mas nós vamos continuar nas redes sociais, na grande mídia, na imprensa, denunciando e lutando em defesa dos serviços e dos servidores públicos. Dessa luta, o Fórum Estadual dos Servidores não abrirá mão. Nós não descansaremos, as entidades não irão descansar dessa tarefa da defesa dos serviços e dos servidores públicos. Eu agradeço a Janiele Souto, presidenta do SINSP, também agradeço a você que nos acompanhou tanto na página do Facebook como também no canal do YouTube do SINSP. Eu peço para que continue se informando através das redes sociais do SINSP ou do site do SINSP. A gente vai manter informações em relação à reforma da Previdência e também outras pautas em relação aos servidores públicos do Estado. Muito obrigado, Janiele, e até uma próxima, viu? Muito obrigada, Renato, muito obrigada, Massinho, muito obrigada a Tassi também, que nos ajudou, e dizer que é isso, vamos continuar unidos e mobilizados, mesmo que de forma virtual. E eu não poderia, Renato, todo vídeo nosso a gente deixa um recado, e foi engraçado que hoje um popular passou por mim e disse, lembre-se, nós queremos terminar deixando a mensagem, se você puder, fique em casa, mas se você precisar sair, use a máscara. Já chegamos a 2.000 mortes no nosso estado e que nós aproveitamos para deixar a solidariedade do SINSP com as mais de 2.000 pessoas, 2.000 famílias do nosso estado. A nossa solidariedade, mas se você puder, fique em casa e se precisar sair, use a máscara. Vidas importa, sobretudo as vidas que não se repõe, né? A vida não tem volta, né? Então, nossa solidariedade às famílias das 2.000 vítimas do nosso estado, estamos de luto, sim, sobretudo com a perda dos servidores públicos. Hoje, morreu mais um servidor público, morreu mais um médico, né? E nós estamos nessa luta em defesa dos serviços e dos servidores públicos. Obrigada, Renato, uma boa noite.
Muito obrigado. Obrigado a você e obrigado a todos. Tchau, tchau.